Nós vamos continuar vendo a nossa simbologia, e nós paramos na palavra martelo, né? Que há um versículo aqui de Jeremias 23, 29. Então é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a rocha. Só que a palavra martelo, ela aparece às vezes assim tão especificamente, e às vezes parece, além da escritura, ela vai aparecer justamente em sonhos, visões. E muita gente que não sabe a simbologia, se o Espírito Santo não revelar na hora, não entende a visão. Uma vez eu tive um sonho, numa das viagens a Minas, e eu tinha estado numa casa onde as possessões demoníacas eram terríveis, até muitos crentes já tinham ido lá e fugido de lá, porque viam passar vultos do quarto para a sala, enfim, os vultos ficavam passeando e os crentes ali querendo orar, ficavam atemorizados. E quando eu fui naquele lugar, já saí daqui, Deus dizendo que aonde eu ia, mostrou como era a rua, as árvores que tinha na rua. Aí um dia eu estou lá numa casa onde eu fiquei hospedado em Minas e passou alguém de uma igreja e comentou o assunto. Eu falei, ué, aonde é essa casa? Aí a pessoa falou assim, lá no final dessa rua. Eu falei, ué, no final dessa rua? Quando eu olhei assim no final da rua, eu vi aquela rua que Deus tinha falado aqui no Rio de Janeiro, eu vi aquela rua, até lá no final, rua sem saída, e em volta, tudo as árvores. Eu falei, puxa, então foi aqui mesmo nessa rua que Deus me enviou. Aí marquei com o rapaz, e ele me deu o endereço, e fui lá. Fui lá e comecei a falar dentro daquela casa, e as pessoas chorando, eu falando, e as pessoas chorando, e as pessoas, aquele mover espiritual. E eu, quando acabei de falar, que fui embora, naquela noite seguinte eu tive um sonho, que havia um escorpião negro muito grande, uma coisa absurda, nunca vi um escorpião daquele tamanho, nem sei se existe, mas o bicho era muito arisco, uma coisa muito forte, robusta, e eu vinha com uma marreta, e só aproximava a marreta dele, tocava nos olhos dele, que sobressaíam. Quando eu tocava nos olhos daquele escorpião negro, ele se transformava em purpurina, em poeira, ele se desfazia assim. Quando eu despertei, me veio logo na memória esse versículo bíblico de Jeremias, e me veio o entendimento que a obra do diabo naquele lugar foi desfeita simplesmente pelas coisas que lá o Espírito de Deus me deu a falar. Então, Deus usa a sua simbologia para nos esclarecer coisas. Tem pessoas que querem que Jesus sente do seu lado e lhe fale tudo, né? Bata na porta, aí você, Jesus, o senhor entrou, senta aí, vamos tomar um café, eu vim aqui tomar um café contigo, vamos conversar. Irmão, aí eu não preciso estudar, eu não preciso ler Bíblia, não preciso de nada, eu não preciso de nenhum esforço, as coisas não são tão fáceis assim. As coisas não são tão fáceis assim. Jesus falou para os judeus o quê? Examinais as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eles não examinaram. Oséias disse logo que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, não tem moleza. Ou você paga o preço, ou outros que pagarão o preço tomarão o seu lugar. Essa é a verdade. Deus tem um projeto contigo, mas se você não se enquadra, o projeto sai da sua vida e vai para a vida de outros. Já falamos nisso aqui tantas vezes. Eu não fui chamado, inicialmente o projeto de Deus com o ministério que hoje eu tenho, não era comigo. Como que ia ser comigo? Não tinha como. Muitos foram chamados antes de mim, muitos, para essa obra de restauração. Muitos foram chamados, mas não se enquadraram
pastores com igrejas com 5.000 membros, começar a pregar restauração e ver que ia ficar com 200 membros, cadê a coragem? Cadê a disposição? Ninguém quer isso, né? Já eu é diferente, estou nem aí. Para mim não faz diferença se eu moro debaixo de viaduto, no palacete, se eu como lagosta ou se eu como arroz com feijão. O que me interessa é que quando eu sentar à mesa, Jesus esteja do outro lado. Para mim só interessa isso. Riqueza, ouro, prata. A maior ilusão que o ser humano tem na sua vida é a sua própria vida. A maior ilusão que o ser humano tem na sua vida é a sua própria vida. E Jesus disse isso: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Quem não entende isso, meu irmão, nunca será o que Deus planejou para a sua vida que seja. Nunca será. Você tem que viver, meu irmão, como se não houvesse amanhã. Você tem que viver como se você não fosse ter fome amanhã. Como se você não fosse ter necessidade de sentar à mesa para comer. É assim que se vive com Cristo. Porque é assim que ele diz: Deus proverá, não é assim? Que a Escritura diz: o Senhor Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, ó homens de pequena fé. Isso está ali o tempo inteiro, mas quem crê? Então, se você não se enquadra, Deus tem projetos. Os planos de Deus nunca são frustrados. O que Ele não pode fazer contigo, Ele chama outro para fazer. Mas os planos dele não ficarão frustrados, tá? Então, a questão é estudo. Eu já ouvi, né, no tempo que frequentava assembleias, etc., eu ouvia muita besteira, irmão. Hoje, quando eu passo, me dá nostalgia e calafrio. Quando eu penso, levo a minha mente a décadas do passado, eu digo: mas como eu já ouvi besteira no meio dos meus irmãos. Pessoas que dizem: irmão, não se preocupa com nada não. Não precisa orar, não precisa estudar, não precisa ler Bíblia, não precisa de nada, porque quando Deus chama, Deus capacita. Ah, é? Tá bom. Quando Deus chama, Deus capacita. Mas o que? Um relapso? Como é que chama? Tem uma palavra que chama, quando a pessoa não quer nada com nada. Negligente. Relaxado, é isso aí. É assim que Deus chama um relaxado? Eu não reconheço que Deus chama um relaxado. Eu reconheço que Ele chama um Saul que estava procurando pela ovelha debaixo de um deserto. Eu reconheço que Ele chama um Davi que estava lá dando a vida na frente de um leão e um urso por causa de ovelhas. Eu reconheço que Ele chama quem? Ele chama quem trabalha. Deus não chama vagabundo. Então, você precisa estudar, irmão. Se você não estudar, acredite, outros passarão na sua frente. Ah, já que entramos nesse caminho, né? E tem alguns crentinhos por aí que pensam que igreja é quartel. No quartel tem um slogan que diz assim: antiguidade. Lá, tá, irmão? No reino do diabo, antiguidade pode ser posto. Na igreja do Deus vivo, velho aqui é apenas chamado de velho, mais nada. Tá? Aqui não tem esse negócio de antiguidade. Aqui Deus olha para um com um dia, se ele quiser levantar, ele levanta. E se ele olhar para outro com 10 anos, se ele quiser reprovar, ele reprova. Aqui não tem esse papo de antiguidade aposto. E tem muitos crentes dentro da igreja. Eu já vi briga. Tem uma Assembleia de Deus aqui na Monte Alverne 137, que é lá do campo de São Cristóvão. Eu já vi briga dentro daquela igreja. Faltou pouco puxar foice e sair no tapa. Mas fulano não pode ser levantado a diácono. Eu tenho mais tempo do que ele na igreja. Isso é absurdo. Reino de Deus, eu tenho mais tempo do que... Tem mais tempo em que termos? Vamos ver se tem mais tempo. Quantas horas de oração você tem por dia? Não, eu tenho mais tempo na igreja. Se duvidar, até o diabo está sentando no banco da igreja, tem mais tempo que todo mundo e não está sendo promovido. Que papo é esse de tenho mais tempo? Quem foi que disse que Jesus está olhando para quem tem mais tempo dentro da igreja? Jesus Cristo não olha para quem tem mais tempo.
Jesus Cristo olha para quem tem as ferramentas que ele precisa usar. E ele só tem uma ferramenta que ele precisa usar: a sua palavra. Quem tem isso, tem. Quem não tem, não tem. Então, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a rocha. Aí depois nós temos outra palavra que significa a morte. Essa palavrinha aí que causa tanta confusão. Morte, que tem a morte, inclusive física, e temos o que chamamos de morte espiritual. Às vezes uma pessoa está morta, mas ela passa por você no meio da rua, não precisa fugir não. A pessoa está morta, mas ela passa por você. A Bíblia não diz que nós estávamos mortos em quê? Nos nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou, nos deu vida. Você reconhece que realmente você estava morto? Você reconhece que foi Jesus que te deu a vida? Então agora, irmão, pega essa vida e entrega para ele. É assim que eu entendi a minha vida. Falei: Jesus, se não for para te servir, me mata. Eu não quero mais viver se não for para te servir. Me mata, eu quero morrer. E cá entre nós, eu sei que Deus ouve a minha oração. E eu já disse isso: se não for para te servir, mata-me, porque eu não quero viver. Não sei quantos fazem uma oração dessa, mas eu posso dizer uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, você vê uma pessoa passar na rua e ela está morta, porque existe a morte física e a morte espiritual. A rua está cheia de zumbis, pessoas mortas espiritualmente falando. E às vezes Deus dentro da igreja mostra caixões, né? Mostra um monte de coisa. E conforme o que Deus nos dá o entendimento, esses caixões podem representar mortes físicas e até mortes espirituais. Eu já vi profecia dentro da igreja, em que Deus começa a falar de morte, e a pessoa não leva muito sério, passa uma semana, vem a notícia: sabe fulano? Morreu, bala perdida derrubou ele, foi num baile funk, saiu uma briga, aí acertaram ele. Então existe as coisas, quando Deus mostra, pode ser física, o real do nosso mundo, ou às vezes pode ser uma coisa espiritual. Aqui diz que morte é igual separação, perda da comunhão. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus disse: Adão, no dia que você tocar nesta árvore, certamente morrerá. E eu sempre pergunto: Adão morreu? Não, não morreu. Depois dali, Adão viveu não sei quantas centenas de anos ainda, gerou filhos. Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Nós é que temos entendido errado o significado da palavra. Morte não significa aquilo que nós estamos acostumados a ver. A pessoa morreu, cadê ela? Não, morreu, sumiu, deixou de existir. Não, na Bíblia a palavra morte não significa deixar de existir, porque todo ser humano é eterno. Ou salvos ou condenados, nós somos eternos. A partir do momento que fomos criados, nunca jamais deixaremos de existir. Quer salvos eternamente, quer condenados eternamente. Mas nunca jamais deixaremos de existir. Isto é o que diz a Bíblia, contrariando a reencarnação, contrariando a doutrina dos testemunhas de Jeová, contrariando qualquer outra doutrina, contrariando os purgatórios católicos, enfim. Tá? Então a palavra morte, ela significa separação. Quando falamos de uma morte física, nós estamos dizendo que a pessoa foi separada da onde? Do mundo. Ela não tem mais permissão de estar sobre este mundo. O corpo sofre algum problema, alguma fatalidade, e o corpo não consegue mais resistir, ela morre fisicamente, ela é separada. Lá em Hebreus diz que após a morte segue-se
o juízo. Então, quer dizer, ali acabou o tempo dela aqui, de alguma maneira, enfim, isso aí daria para conversar muito sobre isso, mas enfim, a pessoa morreu, tem a morte física, em que ela é separada deste mundo, e tem a morte espiritual, se ela for condenada. Aí essa morte espiritual já significa que a pessoa foi separada definitivamente da graça, do favor de Deus. Ela nunca mais encontrará a salvação. Aliás, quando parte da terra, né, já está definida a situação de todo ser humano que parte da terra. A Bíblia diz que haverá lá julgamentos nos livros, nós já vimos sobre isso, não vou nem voltar naquilo para não perdermos muito tempo. Então, morte física, separação deste mundo. Morte espiritual, condenação, separação eterna de Deus. Quando Deus não quer aquela pessoa desfrutando do seu reino, desfrutando da sua graça e favor eterno. Aí eu aconselho, tem várias passagens bíblicas aí que certamente vão ajudar, né, o seu pensamento. Nós temos outra palavra, essa palavra que gera assim muita confusão e ao mesmo tempo, quando entendemos ela, nos dá o entendimento de muitas coisas. Nu. O que é uma pessoa nu? Aí entre parênteses eu coloquei sem graça e comunhão. Não foi o que Adão percebeu de si mesmo? Depois que Adão comeu daquela árvore no Éden, ele, de alguma maneira, ele ouviu a proximidade de Deus ali. E Adão, onde estás? Ah, eu me escondi. Por que você se escondeu? Não, porque eu percebi que eu estava nu. Então, esse nu é, como está aí, ó, sem graça e comunhão. A pessoa percebe que ela não tem ousadia em entrar na presença de Deus. Aí tem vários sonhos que as pessoas têm dentro das igrejas, onde elas se veem nuas, ou sem sandália, ou sem camisa, ou enfim, sem a roupa inteira. Tem vários detalhes, cada parte da roupa tem um significado, né? E as sandálias têm significado ainda mais profundo. A falta das sandálias pode estar revelando que a pessoa está mantendo ainda um contato com um mundo de pecado. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não adultero, eu não minto, eu não roubo, eu não sei o que, eu não... nada, enfim. Mas ela tem concepções que a fazem ainda andar num curso do mundo, não num curso do mundo de práticas, mas de entendimento. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas o seu entendimento não foi aberto, porque ela não buscou esse entendimento. Ela não buscou romper, entender coisas espirituais. Então existe esse lado também, que às vezes uma pessoa está em pecado, não porque está adulterando, mentindo, roubando, prostituindo, não é essas coisas tão mais comuns, mas se te falta um entendimento de alguma coisa, você pode estar aí até nu, ou sem sandália, ou em pecado. Israel, quando Jesus chegou, Jesus acusou Israel de adúlteros, de pedófilos, de estupradores. Jesus não acusou eles disso. Mas Jesus procurou mostrar o tempo todo que a interpretação deles com relação à lei estava errada. Isso é fato, isso é uma constante. Tanto que Jesus diz para eles, examinai as Escrituras. E a prova de que eles não examinavam as Escrituras? Que não reconheceram Jesus.
Porque se examinassem as Escrituras, tinham que obrigatoriamente, não vou nem dizer reconhecer, mas aceitar Jesus. Porque reconhecer cá entre nós, eu acho que eles até, acredito que eles reconheceram, mas eles não aceitaram. Por quê? Porque o entendimento deles da Escritura não foi completo, não foi perfeito. E com esse distúrbio, o que gerou? Gerou o massacre dos judeus no ano 70, depois em 1944 com Hitler, e foi só desgraça na vida dos judeus. Por quê? Porque não tiveram um entendimento. Então, meu irmão, às vezes tem uma pessoa que vai lá, adultera, prostitui, mas toma vergonha, volta e vira uma glória de Deus. E tem pessoas que nunca adulteraram, nunca prostituíram, nunca mentiram, mas não se enquadram na palavra e vira uma vergonha e vai sofrer o desprezo eterno. E tem muita gente batendo no peito, eu nunca adulterei. Tá bom, graças a Deus, e é para não adulterar mesmo. Agora, não adianta você ser um camarada de vida exímia aos olhos de uma sociedade, mas as suas concepções interiores estarem desenquadradas dos projetos de Deus. Jesus não está chamando cidadãos exímios, Jesus está chamando quem maneje bem a palavra da verdade. Amém? Então, nu é igual a morte. Por quê? Porque morte significa separação. Então, quando está nu, a pessoa também está separada, ela está morta. Tem uma palavra lá de Isaías, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, quer dizer, a morte é separação, a nudez representa essa separação, a falta de utensílios no seu corpo, as vestes nós já sabemos que representam detalhes espirituais, revestimentos espirituais. Eu conheci um rapaz, não sei por onde anda hoje, um rapaz que ele tinha um dom muito incrível. Ele via a armadura espiritual das pessoas. Ele tinha esse talento. E ele, uma vez conversando comigo, ele falou assim: olha, isso é engraçado, porque eu vejo a hora que eu quero. A hora que eu quero ver, eu abro os olhos assim e vejo. Deus me mostra a hora que eu quero isso. E aí ele um dia estava conversando que tem pessoas que ele olha, com a armadura tem uma parte, outra não tem. Tem sandália, outro não tem, enfim, um tem capacete, outro não tem, e tudo isso nós sabemos que tem um significado lá na visão de Paulo, Efésios 6, não é isso? Então ele diz assim, tem pessoas que não são salvas, estão dentro da igreja, quando eu abro os meus olhos espirituais, no jeito que ele tinha lá, né, de falar as coisas, e ele diz assim, quando eu abro os meus olhos, tem pessoas dentro da igreja que não são salvas, pessoas às vezes antigas dentro da igreja, que quando eu tento ver a armadura espiritual da pessoa, a única coisa que eu vejo é uma sombra negra, não vejo mais nada. Pessoas antigas dentro da igreja não são salvas. Aí ele dizia assim, e esse talento é muita responsabilidade, porque se eu abrir a boca e falar, eu vou prestar conta com Deus, né? Deus prova cada um de uma maneira. Deus te prova até te dando talentos, né, irmão? Mas a gente já sabe, né? Quer descobrir se um homem é humilde ou não? Dá-lhe poder, né? Dá-lhe poder que tu vai ver só. Falar em poder, eu estava aí vendo a Dilma Rousseff, né? Dentro do palanque das Assembleias de Deus de Madureira, né? E esqueci o nome do cara, não sei se é o Abner, todo feliz da vida, porque ela disse que reconhece o trabalho das Assembleias de Deus. E o cara disse assim, nem o Lula, que é meu amigo, que já esteve aqui, nunca disse isso, mas a presidenta disse que reconhece o trabalho das Assembleias de Deus. Irmão, sabe o trabalho que eu reconheço mesmo? Eu reconheço aquele sangue das arenas do Coliseu.
Lá, aquilo eu reconheço. Eu reconheço a fé dos nossos irmãos que cantavam dentro das catatumbas. Ali eu reconheço. Eu não reconheço o palanque de Assembleia de Deus, um bando de mercenários safado. Porque igreja não é palanque para político. Igreja é para servo do Deus vivo. Eu reconheço, são as guilhotinas manchadas com sangue do pescoço dos nossos irmãos. É isso que eu reconheço. E tem mais, nós vamos transtornar o Brasil, vamos transtornar, e a espada vai ser poderosa, que assembleano vai ficar furioso, já estão, né? Você puder ir soltando um CDzinho daqueles dentro das assembleias, pode investir, irmão, que o resultado vai ser glorioso. Então, morte, separação, perda de comunhão, automaticamente a pessoa está separada, sem a graça, sem a comunhão. Nós temos outra palavra chamada nuvem. Isso é só superficial, tá, irmão? Eu tenho certeza que se você for para o seu canto, buscar em passagens bíblicas, e você vai achar muito mais coisa. Nuvem significa presença de Deus. Várias vezes nós vimos lá com Moisés, né? Que a nuvem descia na porta da tenda da congregação. Quer dizer, aquela nuvem era a presença de Deus. Nós vemos que quando Jesus é elevado aos céus, tem Lucas escreve ali em Atos, dizendo que veio uma nuvem e o ocultou, o encobriu. Essa nuvem também representa a própria presença do Deus vivo. E assim você vai vendo em várias coisas a presença de Deus. Agora, nuvem, ela pode vir branca, ela pode vir negra, ela pode vir, sei lá, de várias coisas. Vermelha. Pastor, vermelha, mas pastor, eu nunca vi uma nuvem vermelha. Não, irmão, puxa, pesquisa na internet, tem um montão. Então, e outras cores mais. Tudo vai estar dentro de uma simbologia. A nuvem tem um significado, a cor também tem um significado. Vestes, por exemplo, as vestes têm um significado, mas dependendo da cor que essa veste se apresenta, também vai intensificar o seu significado. E por aí afora. Sandálias têm a sua cor, mas existem sandálias que são vistas douradas, sandálias brancas, sandálias azuis, sandálias vermelhas, e por aí afora. Espada tem o seu significado, mas se o profeta diz assim, veja uma espada vermelha, epa, sai da frente que a coisa vai ficar séria. Então, tudo tem o seu significado aqui. Então, uma nuvem, você inclusive, né, eu já falei várias vezes, irmão, a nuvem representa a presença de Deus. Aí alguém na internet você sabe que tem muito sábio, né, irmão, muito teólogo, muito cabra bom demais, né, misericórdia. Aí o camarada me mandou, mas pastor, lá em Êxodo, tem uma nuvem negra. Acho que a expressão lá não é negra, é escura. Uma nuvem escura que desce no meio do povo, e aquela nuvem é Deus. Então a sua simbologia aí está errada. Não está não, irmão, só que eu não cheguei até lá. Só que eu não falei sobre a nuvem escura. Mas não é a presença de Deus? É a presença de Deus. Então, irmão, o que tem de teólogo na internet, ainda mais gente que não discerniu nem que dispensação nós vivemos. O cabra ainda está lá no meio da rua, pela internet, evangelizando. Ele não entende que ele não consegue nem olhar para frente e nos enxergar. Nós já passamos dessa era há muito tempo. Aí, aqui ó, a nuvem negra. O que é uma nuvem negra? Nós estamos falando de símbolos. Símbolos são coisas existentes no nosso mundo que se traduzem por coisas também espirituais. Espada existe no nosso mundo. Nuvem existe no nosso mundo. Ar, vento existe no nosso mundo. Rios existe no nosso mundo. Mares, nosso mundo. Animais,
Tudo isso que é simbologia são coisas que nós vemos no nosso mundo. Então, o que é uma nuvem negra? Alguns que não estudaram algumas coisas não vão nem discernir, mas uma nuvem negra significa uma nuvem com alto poder de destruição. Se um avião passar perto ou por dentro de uma nuvem negra, está arriscado ele não chegar do outro lado. Ela é carregadíssima de eletricidade, ela solta raios internos dela para ela mesma, uma eletricidade que fica girando ali, milhões de volts girando nela mesma, não vai para a terra, fica girando nela mesma. Se um avião entrar por ela, dificilmente ele vai sair do outro lado. Isso pode ser considerado o juízo de Deus. E também, quando nós vamos ver a nuvem negra, a nuvem escura, que aparece lá no tempo de Moisés, justamente nós vamos ver que quando Deus desceu na nuvem negra, foi justamente no momento em que ele ia exercer o seu juízo contra o povo, por estarem perseguindo e falando de Moisés e de Arão. Então, irmão, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Verdade, verdade, nunca entra em choque, sempre se associam. Se você tem duas informações bíblicas que entram em choque, significa que você alguma coisa está interpretando errado, porque a Bíblia compõe uma única mente, a mente de Deus. E nesse livro tudo tem a mais perfeita explicação. Esse livro é plena e gloriosa harmonia. Eu sou apaixonadíssimo pela Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, quando eu olho nesses 66 livros, sabe o que eu vejo? Apenas um. Livros que demoraram 1.600 anos para se completarem, se compilarem, uma coisa inacreditável. E hoje eu olho Gênesis e Apocalipse, eu ponho um em cima do outro, sabe o que eu vejo? Igualzinho. Eu pego Ezequiel, jogo em cima de Mateus, sabe o que eu vejo? Igualzinho. Isso para mim só diz uma coisa: verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus e vale a pena dar a vida por esse livro. Aqui nós temos então pão. Pão que representa provisão, representa a necessidade diária, e aí, por comparações, analogias, etc., né? O pão, você vai ver nas passagens bíblicas que ele representa uma necessidade, né? Ainda mais naqueles tempos antigos. Você vai ver que ele representa a provisão, ele representa também algo que você precisa diariamente. Se eu estou dizendo que o pão é algo que você precisa diariamente, eu posso também dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Você entende? Umas coisas por comparação, mesmo se Jesus não tivesse dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ainda assim, por uma questão de que eu necessito de pão, pão é alimento, pão é necessidade, pão é, enfim, ainda pela questão de eu necessitar do pão diariamente, como eu também necessito de Jesus diariamente, mesmo que a Bíblia não apontasse uma simbologia do pão para Jesus, eu poderia criá-la. Você está entendendo? Por quê? Porque Jesus é a minha necessidade diária. Então eu poderia dizer, Jesus é o meu pão vivo, Jesus é o meu pão da vida, Jesus é o meu pão diário, Jesus é o pão que eu necessito para sobreviver a cada dia. E é isso que o Espírito de Deus não dá a qualquer um, que faz os teólogos da internet ficarem loucos, nadando contra a maré, e nunca vão chegar aonde nós chegaremos. Porque a Bíblia não é um livro morto, em que você olha as coisas, está escrito a esse ponto final. Isso você faz com os livros de português, matemática, química, física, biologia. Você leu, é aquilo e acabou a história. Qual é a fórmula? Velocidade igual espaço sobre tempo, o delta S é o π, que é 3,14, não sei o que. Tá, isso é matemática, está definido, encerrou a história. Bíblia não. A Bíblia é uma palavra viva, e o Deus vivo renova essa escritura todos os dias.
senão a Bíblia também seria um livro morto. Como que eu posso ter um livro escrito? Só o Evangelho temos 2000 anos, só o Evangelho, de Mateus para cá, temos 2000 anos. Como que eu ia poder pegar esse livro de 2000 anos e empregar hoje para a minha vida, dentro dessa sociedade, e ele ser um livro tão atualizado como é para o caráter, para a moral, para a libertação, para a transformação do ser humano? Isso prova que esse livro não é algo escrito num passado, ele é renovado a cada manhã. Bom, isso nós já sabemos, né? Tanto e tanto. Então, às vezes essas comparações te dão entendimento de uma série de coisas. Pão, provisão, necessidade diária. E se você tiver qualquer coisa que você possa ser comparado a uma necessidade à semelhança do pão, talvez você possa atribuir a simbologia a isso também, que você vê semelhante a um pão, né? Aqui, pecado, ou melhor, pó. Pó é símbolo de pecado. Quando Deus diz para o diabo, na simbologia da serpente, quando diz, pó comerás todos os dias da tua vida, ou seja, qual é o sustento do diabo? Pecado. De que o pecado se alimenta? De que o diabo se alimenta? De pecado. Jesus disse que a filosofia do diabo, demonstrada na Escritura, é roubar, matar e destruir. Eu sei que alguns vão dizer, pastor, mas essa passagem aí, ela se aplica aos mercenários. Eu sei, irmão. E mercenário, por analogia, quem não está nem aí para a vida espiritual de ninguém, não pode ser comparado ao próprio diabo? Ou você acha que o diabo não está aí para roubar, matar e destruir? Qual o objetivo do diabo além de roubar, matar e destruir? Quem me diz? Não, separar as pessoas da presença de Deus já é matar. Quem me diz outro? Reunir quanto mais pessoas para ele. Reunir pessoas para ele. Ou seja, é tirar da presença de Deus, mas é matar. Se ele rouba as pessoas, você não vai encontrar nada que esteja fora disso aqui, do projeto do diabo, de roubar, matar e destruir. Qualquer coisa que você falar, vai estar incluído aqui. Pode ir para o dicionário, pode pesquisar, pode suplicar, tudo que você imaginar que o diabo possa fazer, está incluído em roubar, matar e destruir. Então, quando lá em João 10, diz, o mercenário não vem, senão roubar, matar e destruir, esse mercenário para mim é um cabra que está incorporado com o diabo. Porque alguém que está atrás de um púlpito conduzindo, entre aspas, ovelhas com esse objetivo, é o próprio diabo dentro das igrejas. São as coisas. Então veja bem, o pecado é o sustento do diabo. Ou seja, o que Deus fez lá em Gênesis? Deus determinou que o diabo teria a ânsia por um projeto, e esse projeto cumpriria o propósito de Deus. Com essa função de roubar, matar e destruir, o diabo estará assim sendo usado, quer ele queira, quer não, usado por Deus para a prova dos seres humanos. O diabo é um instrumento de Deus para provar os homens. Bom, a figura disso está na pessoa do Senhor Jesus, Esteve lá no deserto, o tentador se apresentou a ele e o tentou.
Não foi assim que aconteceu? Jesus é o nosso exemplo, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, etc, etc, etc. Tudo que foi feito com Jesus vai também recair sobre nós. Então, veja, pó é igual ao pecado. E pecado é o alimento do diabo. Quando você peca, você fortifica o diabo na sua própria vida. Você dá a ele o sustento que ele precisa para estar atuando na sua vida. Nós temos aí ainda ponta, que são chifres, que representa domínio, que representa nações. E nós vamos ver várias vezes esses chifres, né? Inclusive numa determinada passagem bíblica dessas daí, nós temos uma situação em que tem 7 chifres, ou 7 pontas, né? E aí desponta mais um, que seria o 8º. E diz que esse 8º chifre, não é isso? Fala arrogantemente, fala insolentemente, que ele fala insolentemente. Ele se destaca, ele vem do meio daqueles e se destaca. E nós sabemos que esse 8º chifre representa o despontar do anticristo, que vai se levantar neste mundo. Mas ele não virá do nada, ele sai do meio de 7 chifres, ele sai do meio de uma organização mundial, unificada, fortificada. Quando chegar a dispensação do anticristo se manifestar, ninguém poderá dizer para ele nada, nada. Ele vai ter um poder inacreditável, ele vai trucidar todo mundo que se levantar contra ele. Salvo, né, se ainda não aconteceu o arrebatamento, a igreja terá autoridade para pregar. Nesse período haverá martírios e uns vão sobrar para o arrebatamento da igreja. Então, detalhe que esse chifre, que é o 8º, o 8 também significa um novo marco. Como Davi era o 8º e outras coisas mais. Então, um novo marco significa que o mundo inteiro vai ter que sofrer o reinado deste 8º rei, que é o anticristo. Qualquer hora ele está aparecendo por aí. Qualquer hora, irmão, qualquer hora ele está aparecendo por aí. Esse G20, essas reuniões da ONU, tal, tudo já está planejando, já está projetando isso. A qualquer momento isso aí vai estar acontecendo. Irmão, na nossa sequência, nós temos uma simbologia de rede. Só quero lembrar você que o que temos aqui não é tudo, né? Imagina, não é tudo. E sem contar que Deus pode, a cada dia, acrescentar coisas novas, né? Então, rede é um símbolo da palavra de Deus, é um símbolo da mensagem. Você vê que Jesus falou para Pedro: não temas, da agora em diante serás pescador de homens. Pescador usa rede, então era justamente o que o Pedro, apóstolo, iria usar. E foi justamente depois de que Jesus falou: lançai as vossas redes do lado direito, né? E aí Pedro ficou assombrado com aquela pescaria maravilhosa. Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Não temas, serás pescador de homens. Então, rede é um símbolo da palavra de Deus, quando ela vem mostrando um sentido das nossas coisas espirituais. Mas muitas vezes nós falamos assim: cuidado para você não cair na rede do diabo.
Não falamos isso? Porque o diabo também tem palavras. Como que o diabo levou Adão e Eva àquela desgraça? Ele não pegou na mão de Eva, ele não a empurrou, ele não foi lá pegar o fruto e deu na mão dela. Ele apenas usou palavras, não foi isso? Porque surgiu um papo, não, Deus falou que nós não podemos tocar naquela árvore. Aí o diabo vem e diz assim, não, vocês podem sim, porque Deus sabe que no dia que vocês tocarem naquela árvore, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão o quê? Serão semelhantes ao Altíssimo. Era justamente o que ele queria quando foi expulso lá do céu, né? Ser semelhante. Vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal, enfim. Então o que o diabo usou? Palavras. Irmão, a tua desgraça pode estar simplesmente naquilo que você vai dar ouvidos, porque o Evangelho se resume em palavras. Se você der ouvidos ao Evangelho, você vai bem. Jesus falou, ao homem prudente que deu ouvidos às minhas palavras, eu compará-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz, aquele que der ouvido às minhas palavras, a sua casa será edificada sobre a rocha. Mas quem não der ouvidos às minhas palavras, sua casa vai ser edificada sobre a areia. E aí nós já estamos diante de outra simbologia, né? Qual? Casa. O que é a casa? A casa é a tua vida. A casa é a tua vida. Esses dias passados, uma pessoa veio aqui me dizer, pastor, tive um sonho. É uma pessoa, inclusive, que se afastou aqui da igreja. Tem pouco tempo que a pessoa se afastou da igreja. Tive um sonho e eu via a casa, e a casa era do fulano. Mas essa casa estava toda assim, toda quebrada, toda velha, toda... Aí eu falei, justamente o fulano que já está aqui, já tem uns 4 meses que não vem na igreja, né? Já está afastado, já está desviado. Não sei, não me procurou, não disse nada também. Enfim, mas mostrou para um irmão já a situação da casa, que representa a vida espiritual dele, toda em ruínas, toda em pedaços. Então nós estamos aí diante de tem várias simbologias que no dia a dia vão surgindo. Inclusive essa da casa não tem aqui, né? Essa da casa nem tem aqui. Então veja, nós estamos na rede. Rede que significa a palavra de Deus, mas pode também significar a palavra do inimigo. As coisas dependem do contexto em que elas venham inseridas, né? Tudo vem dentro de um assunto. O cachorro representa o diabo, representa cachorro branco, cachorro preto, cachorro... Então você tem que ver o cenário que a visão traz para você poder entender o significado das coisas. E é claro, essas coisas não são simplesmente isto é isto, naturalmente. Não. Existe um negócio chamado testificação do Espírito Santo. Quando você está no caminho certo, você sente a voz do Espírito Santo dentro de você. Não é simplesmente porque, rio é a palavra, então isso aqui é isso e acabou a história. Não, não é assim que funciona, não. Você tem que sentir Deus te dando a testificação, a confirmação de que aquilo é aquilo, apesar de você conhecer já simbologias, etc, etc. Então nós temos aqui rocha ou pedra, que é igual a Cristo, né? Acabamos de falar, aquele que prudente, que guardar as minhas palavras, será como se tivesse feito a sua casa edificada sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo. A rocha ou pedra
é o próprio Cristo, né? E quando Pedro lá em Mateus 16 diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Qual é a rocha que Jesus vai edificar a sua igreja? A rocha é a revelação de si mesmo. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, sobre esta rocha, o que é a rocha? Aquela revelação de si. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo é edificada em Cristo. Não é edificada em Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, Tomé, não. A igreja de Cristo é edificada em Cristo. A doutrina da igreja é a doutrina de Cristo, não é a de Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, não, nada disso. A doutrina da igreja é dada pelo fundador dela. O fundador da igreja é aquele que tem autoridade para lhe dar doutrina, mandamento. Hoje tem muita gente louca aí com Paulo, com Pedro, Tiago, João, aí vai um monte de besteira, é o véu, é o cabelo, é o sapato, é um monte de baboseira. Por quê? Porque não estão fundamentados em Cristo, estão fundamentados em outros homens que não são o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é somente Cristo. Não existe outro fundamento para a igreja senão Cristo. Então a rocha, a pedra, é símbolo do próprio Cristo. Lá em Daniel, né? Não, na estátua, o sonho de Nabucodonosor, sobre aquela estátua, diz que quando a estátua estiver no seu segmento lá dos pés, lembra? Naqueles últimos segmentos, diz que uma pedra cortada sem mão vem e atinge os pés, ou seja, Cristo é essa pedra que vai se manifestar quando estivermos vivendo o período dos dedos da estátua. É um período que nós já estamos nos acomodando nele. Por exemplo, nós tínhamos nessa estátua a cabeça, que era Babilônia, já foi. Nós tínhamos o peito e os braços, que era Medo-Persa, também já foi. Depois nós tínhamos o ventre, que era a Grécia, já foi. Depois nós tínhamos as pernas, que eram Roma. Eita, já foi. O que está faltando? Os pés são de ferro e barro. Os pés são de política e religião, ferro e barro. Precisa novidade? Hoje a Dilma estava lá dentro eu falei aqui, estava dentro das Assembleias de Madureira. Política e religião. Brevemente, Cristo, a pedra cortada sem mão, virá atingir os pés da estátua. Eu afirmo. Ninguém tem que afirmar comigo, mas eu afirmo. Jesus Cristo volta no século 21. Eu afirmo, mas afirmo, irmão, não é brincadeira não. Se botar um revólver na minha cabeça, eu vou morrer, se for o caso, dizendo que Jesus Cristo volta neste século. Nós estamos em 2014. Antes de 2099, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Eu aposto a minha vida nisto. Ainda sou um pouquinho mais ousado, né? Tenho dito que o arrebatamento da igreja vai acontecer, eu não vou ver. Eu tenho tido algumas coisas que são uma verdadeira loucura, né? Mas eu sempre digo também, quem viver, verá. Quem viver, verá. Então, Cristo é a pedra cortada sem mão. Ou seja, não tem força de braço. É uma pedra cortada sem mão. Cristo é aquilo da visão de Daniel com relação à estátua do sonho de Nabucodonosor. E é agora que nessa mistura, né, desses 10 dedos aqui, 10 significa algo que abrange o mundo inteiro e que é levado através das mãos humanas, os 10 dedinhos da mão. Então nós estamos cientes de que esse reino desses últimos tempos
será um reino mundial, uma mistura mundial de religião com política. Engraçado, né, que há 15 anos atrás, ou talvez menos, há uns 10 anos atrás, você ouvia os pastores bater na mesa: política e religião não se mistura. Faltava um pouco quebrar as mesas. Política e religião não se mistura. Todo mundo, bravo. E agora? E agora? Agora eu que estou fora da política, eles me mandam um e-mailzinho criticando. Mas aí eu pego as mensagens antigas dos cabras lá na internet. O Silas arrancou as mensagens dele, tudo que estava no domínio dele ele arrancou. Inclusive, você liga para a Central Gospel e pede algumas mensagens antigas que falava do catolicismo, que falava da política, que falava da maçonaria, e eles dizem, sabe o quê? Não, nós não temos essa mensagem. Como que não tem? Está proibido, não pode mais duplicar, ele tirou aquilo de lá. Então, veja bem, hoje eles me criticam, porque eu não me envolvo com política. Irmão, cá entre nós vamos transtornar o mundo sem dar a mão a um político. Nós vamos incendiar o mundo com a verdade do Evangelho, sem dar a mão a político. É só esperar, meu irmão. É só esperar. Dentro de mais alguns poucos anos, nós vamos transtornar esse mundo sem dar a mão a político, porque quem dá a mão a político não faz nada, se torna um escravo da política. Imagina o tal Abner Ferreira lá de Madureira chegar e dizer: poxa, estou feliz da vida, estou com a alma lavada. Estou com a alma lavada, porque a Dilma diz: eu reconheço o trabalho das Assembleias de Deus. Quem foi que disse que eu quero que ela reconheça o meu trabalho? Eu quero vê-la reconhecer os meus estudos que estão na internet sobre as faculdades reconhecidas pelo MEC. Será que a Dilma reconhece que os espíritas não herdarão o reino de Deus? Será que a Dilma reconhece que os idólatras não herdarão o reino de Deus? Será que a Dilma reconhece que os ladrões, os mercenários, a filha da Dilma, assim que a Dilma subiu ao poder, a filha da Dilma era uma Zé Ninguém, hoje é uma das empresárias mais bem-sucedidas no Brasil inteiro. Será que ela reconhece que os ladrões não herdarão o reino de Deus? Se um dia a Dilma reconhecer o meu trabalho, meu irmão, eu tenho que pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, que eu não sirvo para mais nada. Eu tenho que ser marginal, eu tenho que não ser reconhecido, eu tenho que ser, diante dos políticos eu tenho que ser um lixo, eles têm que desejar me matar, como fizeram com o meu Senhor Jesus. Bom, então, rocha tem esses significados aí, irmão, e se você não estudar, você está mal, você tem que estudar, mandar ver. Trovão significa a voz do Senhor. Lá o Salmo e tudo vai dizer: a voz do Senhor é como trovão, como relâmpagos. E essas coisas acontecem dentro das simbologias, visões, sonhos. Vaso, que é igual a servo, né? Agora, esses vasos iguais a servo, normalmente eles vêm como vasos de barro, tá, irmão? Toma cuidado aí, se Deus estiver te mostrando como um vaso de ferro, ao invés de servo, Deus pode estar querendo dizer que você é um belo de um soberbo. Tá joia? Pastor, eu tive uma visão que eu era um vaso muito bonito de ferro inquebrável. Irmão, vai cuidar dessa soberba. Porque servo de Deus é vaso, mas é vaso de barro, tá? Vaso de barro. Aqui tem ainda véu, quer dizer reverência, respeito, restrição, submissão. E aí você consegue com isso tirar um monte de problemas doutrinários, embora o que Paulo escreve não é definitivamente doutrina para a igreja de Jesus Cristo. Paulo, assim como eu e você, tinha que se sujeitar ao Evangelho. Paulo não tem autoridade para dar doutrina para a igreja de Jesus Cristo, mas mesmo assim, muita gente tem um tal de um maluco chamado Miguel Ângelo.
Somos todos predestinados, né? E ele diz que Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive, que contém o Evangelho, ele diz que esse Evangelho era para os judeus, porque o Evangelho da igreja é o Evangelho de Paulo. Irmão, loucura. Eu só reconheço o Evangelho de Jesus Cristo, não reconheço o Evangelho de Paulo, de Pedro, Tiago, João. Quem morreu por mim na cruz não foi Pedro, Paulo, Tiago, João, foi Jesus Cristo. Não é o sangue de Paulo que me redime dos meus pecados, é o de Cristo. Não é a palavra de Paulo que me redime dos meus pecados, é a de Cristo. E se Paulo levou adiante o Evangelho de Cristo, bem-aventurado é ele. Se ele não levou, ele é uma praga. E ponto final. Graças a Deus que nós temos a história mostrando Paulo como servo do Deus vivo. Mas, por mais servo de Deus que ele tenha sido, não existe Evangelho de Paulo, só existe Evangelho de Cristo. Não existe Evangelho de Paulo. Se Paulo falou alguma coisa que não está de acordo com o que Cristo falou, pega-se e joga no lixo. Só tem valor o que homens disserem se estiver de acordo com o que Cristo disser. Se não estiver de acordo com o que Cristo disser, pega e joga no lixo. Assim, com todas as letras. E deixa os teólogos da internet me mandar e-mail. Não tem problema não. Então, irmão, véu, reverência. Lá em várias passagens bíblicas de Paulo, por exemplo, quando escreve a Coríntios tal, Paulo fala de véu, fala do poderio dos anjos, fala aquilo tudo, irmão, tem ali uma simbologia, e é coisa que precisa ser muito bem entendida. Não pode ter precipitação, não tem esse negócio de a igreja tem que usar o véu. Que igreja tem que usar véu? O quê? Conversa fiada, palhaçada. Palhaçada. Nós não temos nenhum adorno. O Evangelho não nos deixa com nenhum adorno religioso. O Evangelho não é isso, não tem nada disso. O Evangelho não tem doutrina de comida, o Evangelho não tem doutrina de bebida, o Evangelho não tem doutrina de vestes. O Evangelho não tem isso. Não tem isso. Mas alguns acham que tem. Então, cada um vive como quiser. Agora, o estudo revela outras coisas. Tem muita gente por aí totalmente equivocada. E o pior, né? A pessoa se obstina tanto em certas coisas que até quando Deus quer mostrar algo diferente ou reconduzir a pessoa de um equívoco para um caminho glorioso, a pessoa não aceita, ela se obstina e não muda. Fazer o quê, né? Agora que Deus fala, fala. Então você deve examinar essas escrituras, procurar entender se realmente, nessas passagens, se realmente você está entendendo o que está escrito aqui. Se você entender de forma diferente, busca a Deus, e se você se certificar de que Deus te deu uma direção, segue a direção que Deus te deu. Eu sigo a que Ele me deu. Se você achar que recebeu uma direção diferente, um entendimento diferente, irmão, segue a sua direção. Ainda se quiser compartilhar conosco alguma coisa para nós examinarmos, estamos sempre aqui abertos a estudos, né? Então, o véu foi usado desde tempos antigos, depois passa pelo Império Romano, e enfim, algumas culturas hoje ainda usam véu, mas não com esse caráter religioso de cristianismo. Não, quando se trata de cristianismo e alguém usa o véu, isso é uma ignorância. Hoje nós temos algumas igrejas aí, tipo Sinais e Prodígios, e não me lembro parece com uma tal de Adventista. Tem algumas organizações por aí que ainda usam esse negócio de véu. Irmão, isso aí é simplesmente uma falta de entendimento, é uma tradição que não presta para nada. Uma vez eu conversava com uma senhora uma tal de Igreja da Restauração, também que usa véu, e ela dizia assim: não, eu uso véu, na minha igreja todo mundo usa o véu. Eu falei assim: eu posso lhe mostrar que o véu não é para a igreja de Jesus Cristo. Ela falou: não, por favor, não me faça isso. Ué, não quer a verdade não? Prefere andar na tradição, agradando a homens, agradando pastores, agradando irmãos de igreja. Falei: eu posso lhe provar que o véu não é uma doutrina para a igreja. Não, você por favor não me faça isso. Ué, que cristão é esse? Não entendo essas coisas. Virgem, que é símbolo da igreja,
também vai ser símbolo de Jerusalém. Aí envolve grandes e grandes profecias e uma série de coisas que estão ao nosso alcance através da Escritura. Bom, lá você tem a parábola das 10 virgens, por exemplo. Aí entra o 10, que tem um significado, entra virgens, que tem um significado. Então, parábola das 10 virgens, onde você vai ver ali surgir o grito da meia-noite. Aí você vai vendo significados e mais significados. O que significa um grito? O que significa a meia-noite? O que significa o 10? O que significa virgens? Aí diz que elas tinham lâmpada, mas diz que tinham azeite. Tudo isso tem significado. Isso está dentro do campo que nós conhecemos como simbologia, o estudo dos símbolos, né? Por que que Deus edificou 12 tribos em Israel? Chamou 12 apóstolos. A cidade celestial tem 12 portas, 12 fundamentos. Por que é 12? Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobejaram 12. É 12 para tudo que é canto. Por quê? Porque isso tudo tem significados. E o estudo dessas coisas nos garante um entendimento da Escritura. Amém?